Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês para mais uma live. Hoje, falando das doenças da alma e a sua cura. Como sempre fazemos, antes de iniciarmos, vamos pedir licença aos nossos orixás, guias e protetores, aos nossos mestres de magia, para que nesse momento nos deem a permissão, assim como os nossos guardiões, para iniciarmos a live de hoje, com a vossa proteção, a vossa sabedoria e vossas bênçãos, a todos nós que estamos aqui dentro dessa egrégora de conhecimento, pedindo permissão. Permissão concedida. Então, vamos entrar no nosso assunto, que hoje é bastante extenso, muito importante, porque vamos falar de nós, da nossa vida, das doenças que nos atacam, por que nos atacam e onde nos atacam. Então, a humanidade debate ainda hoje os conceitos e as manifestações das enfermidades e da saúde. Tendo a ciência médica contribuído imensamente para amenizar os males que caracterizam as experiências humanas ao longo dos séculos, no entanto, apesar dos progressos e da tecnologia, o homem ainda sofre as dores do corpo e da alma. Na verdade, a medicina ortodoxa conseguiu eliminar diversas epidemias, ajudou a curar milhões de pessoas com os tratamentos prescritos. Porém, há dificuldades insuperáveis em número crescente de sintomas patológicos mórbidos que apenas são transferidos de lugar. Ou seja, às vezes a gente tem uma doença, é obrigada a seguir um tratamento, um protocolo da Terra, não cura e ainda nós temos os efeitos colaterais. E, igualmente, esses tratamentos e essas doenças, elas desafiam a inteligência deste século. Então, vemos que tratamentos puramente acadêmicos, onde o homem é visto apenas como um agregado de células, músculos e nervos, da qual é feito seu veículo, ou seja, o corpo físico, não alcança uma cura tão necessária para manter um ser vivo e saudável. O ser humano é composto de corpo e alma. E não adianta tratar o corpo e esquecer da nossa alma imortal. Nós temos que ser vistos como seres holísticos, que têm corpo e têm alma. Assim, temos que encarar que o ser humano, ou todo o organismo vivo, mobiliza uma variedade de energias dentro da faixa eletromagnética e astral. Nós falamos sobre isso na aula passada, quando vimos a aura e as suas projeções e o que acontece quando essa aura é invadida. Portanto, todas as suas emoções e sentimentos e todos os pensamentos impregnam o seu próprio meio como a si mesmo, de reflexo de suas vibrações, cuja frequência e irradiação se espalham em torno de si. Então, resumindo,
nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, elas agem como um reflexo. E tudo que se pensa, que se sente e da forma que se age, ela impregna o ambiente, espalhando isso em torno de nós mesmos. Então, chegamos a entender que isto é uma psique de estados conscienciais. Todos os pensamentos, ações, emoções, intenções, fobias, angústias e alegrias são energias. São energias que, de certo modo, gravitam em torno do psiquismo humano. Sendo que a maioria das vezes o negativismo é em quantidade maior, devido à situação do indivíduo na atualidade. Então, quando a gente, como hoje nós estamos passando pela pandemia e estamos, de uma certa forma, sendo massacrados por essa fraudemia, aliás, pandemia, então a gente sente que isso está influenciando nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas fobias, nas nossas angústias, enfim, tudo aquilo, menos alegria. Hoje nós não temos quase alegria. Não podemos abraçar, não temos que cobrir o rosto, não podemos beijar nossos filhos, beijar nossos pais. Enfim, isso tudo cria uma energia negativista no ambiente e que reflete sobre nós de uma forma que nos atinge tanto física como espiritualmente. Assim sendo, se essas energias atingirem a estrutura sutil do psicossoma e se alojarem no íntimo do ser, causarão um bloqueio energético que se fará notar no físico como enfermidade ou estados patológicos catalogados como doenças. Somente aprendendo-se a utilizar as capacidades do psiquismo humano de forma mais ampla e equilibrada, e acordando para a realidade do ser como espírito imortal, que se reveste de um corpo de natureza sutil, cheio de sistemas e funções complexas, e que regem desde informações e conhecimentos transmitidos pelo DNA até as demonstrações inteligentes de um ser consciente na vida comum. Só assim é que se fará com que a ciência terrena aproxime-se da ciência espiritual. É somente através de entender que temos um corpo espiritual ou astral, também chamado de psicossoma, que será possível uma visão mais ampla a respeito do equilíbrio entre corpo e espírito, e que nós vamos denominar de saúde. Então, na medida em que tomamos os estados emocionais, as disfunções da moral e do sentimento como energias latentes e atuantes através do psiquismo humano, podemos, com toda certeza, afirmar que o comportamento equilibrado,
a atitude sadia e a prática dos preceitos morais estão longe de se constituírem atividades puramente religiosas ou místicas. São, na verdade, uma resposta científica de nível energético superior. Ora, sabendo que tais atitudes e comportamentos geram e nutrem correntes de energias ou campos energéticos que comprovadamente influenciam de forma positiva e eficaz no equilíbrio e na harmonia do cosmos orgânico espiritual, a terapêutica evangélica soa-nos como uma fórmula de química espiritual, pois interfere diretamente nos campos de vibrações responsáveis pela interação espírito-perispírito, corpo físico, produzindo um estado de saúde psicofísica. Se o ser humano assim proceder, ele elevará o quantum vibratório do ser, extravasando para o físico as manifestações saudáveis de suas vivências íntimas. Então vejam vocês como é necessário que a gente faça uma reforma dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas emoções, para que nós tenhamos uma saúde psicossomática saudável. Isso posto, e diante da evolução do pensamento e dos conhecimentos atuais no ramo da física quântica, dos conhecimentos do próprio universo e das leis que regem as estruturas íntimas de todas as coisas, torna-se ilógico conceber o ser humano apenas como um ser constituído de matéria. A realidade cósmica de que o ser transcende, ao formar que ele habita, a realidade cósmica de que o ser transcende as formas que ele habita é incontestável. Um conceito mais amplo de vida, um modelo energético supra-direito e supradimensional do homem e do universo, com a sua realidade espiritual, hipofísica e eterna, não poderá mais ser ignorado nem pelos estudiosos, nem pelos cientistas. Então vejam vocês que o conceito cósmico holístico da vida coloca o homem de bem, o pesquisador sério, e que está interessado em intercâmbio direto com outras faixas de energia e multiplica-lhe as possibilidades de crescimento, de maturação psicológica e coloca-o em relação constante com o plano etérico da vida. Seus habitantes, suas leis, atingindo assim regiões de belezas indescritíveis, e desdobra-lhe ante o raciocínio e a sensibilidade psíquica
realidade dos organismos sutis de que o espírito se reveste em sua caminhada rumo ao infinito. Então, vejam vocês que, como foi dito na nossa live anterior, não existe a doença. Nós ficamos doentes. Doentes pelos nossos pensamentos, pelas atitudes, pelos sentimentos, pelas emoções, pelo desequilíbrio, pelas negatividades que, sem querer, a gente às vezes deixa passar. A raiva, o ódio, a mágoa, tudo isso, se não for contido, se não for controlado pelo ser que tem um raciocínio e um conhecimento do que é certo e errado, fatalmente criará sobre si uma egrégora negativa e, com isso, será uma pessoa doente, que poderá ser, inicialmente, uma psique, mas que, ao longo do tempo, atingirá a sua matéria. Então, nós temos que imaginar o ser humano como um ser holístico, corpo e mente. Quando se vai ao médico por uma doença e o médico simplesmente olha para aquele pedaço de músculo, nervos e células e não imagina que exista ali uma alma que pode estar sofrendo antes da doença física, se não se prestar atenção, todos esses tratamentos prescritos não surtirão efeitos, ou até pior, terão efeitos colaterais devido aos tratamentos que não surtiram efeito. Então, agora vamos falar dos processos de cura que nós podemos ter para a cura da nossa alma. Por quê? Pelo pensamento holístico e pela física quântica, nós adoecemos depois que a alma adoece, e não o contrário. Nós não ficamos doentes e adoece a nossa alma. Primeiro adoece a nossa alma, e se reflete no psicossoma. E aí nós teremos a doença propriamente dita. Isso não quer dizer que a gente não deva procurar tratamentos ortodoxos. Não. O que nós devemos fazer é cuidar da nossa alma para que não chegue a ter que procurar um tratamento ortodoxo. Mas, se isso acontece, é necessário que a gente trate pela medicina ortodoxa, mas trate também da nossa alma. Então, a primeira cura que nós precisamos para a nossa alma é o equilíbrio dos chakras. Então, eu já disse que nós temos 70 meridianos ao longo do nosso corpo, sendo que 7 são os principais, e os outros 63 são os adjacentes, que estão espalhados ao longo do nosso corpo e em várias partes. Então, vejam vocês. O primeiro chakra, começando de cima para baixo, é o nosso coronal. É aquele que fica bem no topo da cabeça e que tem uma ligação cósmica.
ele está destinado a receber e processar as influências subliminares dos planos imortais, promovendo assim a iluminação da consciência. Sua cor é lilás ou roxa, que nos traz a transmutação. Recebemos aquela energia cósmica que faz com que essa energia transmute as energias negativas. O B, ou o 1B, nós vamos ter no frontal. O frontal é responsável pela sabedoria, pela ciência, arte e vários dons do senso estético da alma. Assim, quando a gente recebe esses dons, eles são exteriorizados através desse chakra. E esse chakra trabalha diretamente ligado ao psiquismo e às manifestações da alma. As glândulas hipófise e pineal, que ficam aqui no atlas do nosso cérebro, ou no cerebelo, hipófise e pineal, e algumas funções cerebrais, como o sistema nervoso, são influenciados através do nosso chakra frontal. Depois nós temos descendo o laríngeo, que controla certas glândulas do corpo físico e atua no mecanismo da voz. É importante centro psicofônico. Então, ou seja, o laríngeo ele faz com que essa nossa força de fala, força de expressão verbal aconteça através do chakra laríngeo. E aqui nós temos as tireoides. E junto com ela descendo um pouquinho mais, temos o timo. É aí que estão localizados no chakra laríngeo. Em seguida, aqui entre as nossas mamas, tanto no homem como na mulher, nós temos o cardíaco, que controla o ritmo cardíaco, equilibra os sentimentos, auxilia na oxigenação do sangue, ajuda a desenvolver e transformar os sentimentos, as emoções, e é o depositório do amor incondicional. Vejam como é importante esse plexo cardíaco. É aqui a sede do amor incondicional que a gente precisa desenvolver. E que nos animais é automático. Por incrível que pareça, o plexo cardíaco nos animais é incondicional. Isso nós vemos no amor e na fidelidade e lealdade dos nossos amigos de quatro patas, os cachorrinhos, os gatos, cavalo, que é um ser inteiramente inteligente e que conhece nossos sentimentos e pensamentos. Tanto que quando uma pessoa se aproxima de um cavalo e que tem mau sentimento ou uma aura escura, eles reagem inclusive agressivamente.
Seguindo, nós vamos ter aqui, embaixo do apêndice tifoide, aonde nós temos a divisória das duas costelas, o que nós chamamos de plexo solar ou gastroumbilical. Por que gastroumbilical? Porque mais abaixo nós temos o umbilical. E o gastroumbilical ou plexo solar, ele está intimamente ligado com o próximo, que é o umbilical. O plexo solar é responsável pelo sistema digestório e controla o vago simpático, que está ligado ao sistema nervoso. Este chakra pode ser bloqueado se não controlarmos nossas emoções e conflitos emocionais. Pessoas irritáveis, nervosas ou que choram facilmente, choram de ódio ou de raiva, podem desencadear depressão, angústia e melancolias. Depois nós temos, descendo aqui bem no umbigo, o esplênico ou umbilical. Ele é responsável por manter o equilíbrio orgânico, pela produção de plasma sanguíneo e a distribuição dessas energias vitais pelo corpo. Absorve a vitalidade dos raios solares, transformando-os em magnetização. Nutre tanto o corpo etérico como os espirituais e o físico. Se você passar determinados óleos essenciais, não é essência, óleos essenciais, em torno do umbigo à noite, é aonde nós teremos uma oxigenação sanguínea e, às vezes, até cura de algumas doenças emocionais através desse processo. Tem que ser 4 dedos circulares em volta do umbigo. E isso é uma cura que qualquer um pode fazer. Pode ser também colocado gotas de própolis, que ajudam a curar determinadas doenças infecciosas ou inflamatórias. O último e sétimo chakra é o genésico ou básico. Importante centro energético, responsável pelo magnetismo primário, que se utiliza para desenvolvimento da energia criadora nos processos de cocriação, na manutenção da forma física e na elevação da alma. A energia primária deste chakra nós chamamos de Kundalini, que é, na verdade, também uma energia sexual para a perpetuação da espécie. Hoje em dia, não se usa só para a perpetuação da espécie. Usamos e utilizamos, às vezes, o Kundalini para instintos. E quando se usa para instinto apenas, sem que haja o famoso clima, ao invés de estarmos polarizando, nós estaremos aumentando, potencializando uma energia que pode vir a bloquear o Kundalini,
que é, além de tudo, o formador da integração força telúrica com força cósmica. E esse fogo sobe através da nossa coluna espinhal, indo do sacra básico, que seria o cóccix, até o coronal, que é aqui no topo da nossa energia, aonde existiria a coroa de lótus de 1000 pétalas, que seria o encontro com Nirvana, o encontro com Deus. Então, vejam vocês como é importante saber o que cada chakra faz e é responsável pelo que no nosso organismo, para que nós possamos, através dos nossos atos, cuidar para não bloquear qualquer um desses chakras. E assim, às vezes, sermos presos pela doença. A segunda forma de cura da nossa alma é através da cromoterapia. Cromo quer dizer cor, terapia é tratamento, cura. Então, cura através da cor. Tudo no universo vibra de acordo com a energia própria. Tudo. Mineral, vegetal, animal. Tudo. A cor é uma vibração e ela é medida em ohms. Então, cada um dessa cor tem uma determinada vibração que tem um tamanho, que é medida, tem um aparelho que se chama ohms, que faz com que a gente possa medir a quantidade de energia de uma determinada cor. Então, a cor é uma vibração de luz que incide sobre a retina, causando a impressão apropriada a cada tonalidade cromática, aumentando assim o fluxo energético. No entanto, esse tratamento tem que ter sempre o acompanhamento de uma entidade espiritual e não simplesmente colocar uma lâmpada colorida e achar que aquela lâmpada colorida vai fazer ou surtir algum efeito. Não. A cromoterapia verdadeira, ela tem que ter um acompanhamento espiritual, porque aí a entidade vai irradiar a luz correspondente para aquela cura. Os mestres ascensionados são detentores dessa cura cromoterápica através dos raios a que pertencem. Por isso nós temos o raio 1, azul, o raio 2, o raio 3, o raio rosa, o raio dourado, o raio prateado, o raio lilás, que é de Saint Germain, que é da transformação. Então, sempre que se for recorrer a esse tipo de tratamento, sempre investigue se o seu terapeuta que faz esse tratamento é uma pessoa que tem um aporte espiritual, que tem um mestre, que tem um apoio, que tem uma religiosidade. Não importa que religião, mas tem que ter. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas católicas que também fazem parte da fraternidade branca dos mestres ascensionados.
temos espíritas, temos umbandistas que fazem, e temos cristãos católicos que também acreditam nos mestres ascensionados, porque, na verdade, Jesus Cristo é um dos mestres ascensionados da Fraternidade Branca, por sinal, governador do planeta Terra. Então, vejam vocês que, para se fazer tratamento cromoterápico, há a necessidade de que o terapeuta, ou num centro espírita, ou umbandista, que a entidade que vai fazer esse tratamento tenha conhecimento e força energética para fazer esse tratamento se realize. O terceiro elemento de cura, nós conhecemos muito bem, são os passes magnéticos. Os passes magnéticos é dos tratamentos, um dos que são mais utilizados para o reequilíbrio bioenergético. E o magnetismo é um dos recursos que tem contribuído de forma eficaz para o auxílio dos irmãos encarnados e desencarnados. Como? Ora, muito fácil. Se eu coloco a mão para fazer um passe magnético numa pessoa que está obsediada, ao dar o passe magnético para fazer com que o obsessor se desligue daquela pessoa, automaticamente esse passe magnético vai atingir o irmão encarnado e o desencarnado. Então, vejam como o passe magnético é importante na vida de todos nós. Então, desde a simples imposição de mãos, essa energia atua na reconstituição eletromagnética do corpo espiritual, como também do corpo vital. Lembra-se que eu falei que nós temos 4 corpos? É esse aí. Os passes, quando aplicados na região do sistema nervoso central e no córtex cerebral, tendem a destruir os parasitas e as larvas astrais que ficam aderidas nessa região. Então, é por isso que, quando se faz um passe magnético, inicia-se por onde? Pela cabeça. Para que comece a destruição das larvas astrais. Para que esses parasitas não invadam o nosso corpo espiritual. Então, vejam a importância dos tratamentos para a cura da nossa alma. Um outro tratamento que agora está se processando, sendo conhecido, é o Reiki. O Reiki é a terapia, ou seja, é uma derivação da cura. Essa cura, ela é quântica e estelar. Estelar, mas não é do Mikao Sui? Não. Ela faz parte da cura quântica estelar. O Mikao Sui foi o pesquisador que recebeu a importante tarefa de difundir. Mas o método e não é dele. É um bem da humanidade.
Tanto que o reiki é aplicado, por exemplo, numa igreja iniciante, com outro nome, que se chama Jorê, e que não deixa de ser uma força quântica estelar. Vocês não imaginavam isso, né? Pois é. É uma técnica de imposição de mãos e do uso de energia para o bem-estar físico e espiritual. Rei significa alma, espírito, universo. Ki ou Chi significa luz, calor, energia vital, força ou força dos sentimentos puros. O que é força dos sentimentos puros? Amor ao próximo. Então, o reiki tem que ser, acima de tudo, a força do amor ao próximo. Uma outra forma de cura: meditação. A meditação é uma das terapias que usamos para nos interiorizar e conhecer a si mesmo. Tem um ditadozinho que eu uma vez escrevi num artigo e que diz o seguinte: a alma sabe sempre o que fazer para curar-se. Desafio para essa cura é silenciar a mente para poder ouvir. Ouvir quem? A si mesmo. Ouvir o que nós precisamos. E a alma sabe curar-se se a gente conseguir ouvir o que ela tem para dizer. A meditação consiste de preces, mantras, músicas que ajudam a conexão com o nosso eu interior, visando o equilíbrio físico e espiritual. Então, a meditação é bom? É. Só precisa ser feita com parcimônia, sempre num lugar, sempre no mesmo lugar, num lugar em que não tenha interrupção ou num horário em que você não seja interrompido, para que você entre em contato com o seu eu interior, ou seja, com o seu eu superior, para curar-se. O outro tratamento, homeopatia, fitoterapia e água fluida. Então, vejam, coisas que estão no nosso dia a dia e que a gente nem imagina que cura, né? Homeopatia cura? Sim. A homeopatia cura. A fitoterapia cura? Fitoterapia. A água fluídica cura? A água fluídica. Então, vejam vocês. Para magnetizar uma água, usaremos os recursos dispersos e dispostos pela natureza. E essa mesma água também é usada na formulação da homeopatia e da fitoterapia, que são as famosas tinturas mãe. Ou seja, tudo dentro dessas terapias vai entrar também a água fluídica ou a água dinamizada. Por isso que todo mundo fala assim, mas a homeopatia é muito lenta. Não, ela não é lenta, ela vai curar a alma. Depende de quão doente está a sua alma, é que demora o tratamento. E Confúcio uma vez disse,
Quanto tempo você levou para ficar doente? O caminho de volta é o mesmo tempo. Você ficou doente, levou 10 anos para ficar doente? 3, 4. A cura vai ser no processo inverso. Por quê? Porque não existe milagre. Ó, eu estalo o dedinho e estou curada. Não. Vocês já viram lá atrás o que uma energia faz? O que um bloqueio de chakra faz? Então não é assim que se cura. Milagre existe? Existe. Mas você precisa ter merecimento para isso. Até para o milagre você precisa ser bom para se curar. Não é assim, não. O milagre não vem para qualquer um, não. Você tem que ter merecimento. Então, vejam vocês, os recursos que a gente encontra na natureza, tais como micro-organismos, microcélulas, que são extraídas do reino mineral, vegetal ou animal, porque, por exemplo, na homeopatia, nós temos veneno de cobra que cura a cobra. Não, não cura a cobra, cura a cobra interior que a gente tem na alma. Por exemplo, se você... Eu mesma uma vez quebrei o ombro num tombo, quebrou mesmo a articulação do ombro, e o ortopedista disse que eu nunca mais poderia nem trabalhar, nem fazer massagem, porque a articulação não se cura. E aí eu fui tratar pela orientação do seu Sete Espadas, com homeopatia. E ele deu um remedinho para curar o meu ombro, que é feito com a teia de aranha. O que é a teia de aranha? Se não uma rede. Então, veja que a energia da teia de aranha com a água que era dinamizada, que foi dinamizada e colocada nesse remédio, fizeram uma teia e a minha articulação ficou perfeita novamente. Interessante? Não. É remédio da alma. Curou a alma, cura o físico. Simples assim. Ou ainda, nós podemos também achar micro-organismos, microcélulas e energia na água do mar, dos oceanos. Claro que hoje em dia a gente precisa tomar cuidado, né? E ela deverá ser limpa antes de ser utilizada. Mas a água dos oceanos também cura uma alma. Tanto é verdade que nós, umbandistas, usamos a água do mar para o grande banho de descarrego anual, depois de trabalhar espiritualmente durante o ano. Interessante, né? Como a gente, na Umbanda, faz tudo de acordo com o que está na natureza. Somos os verdadeiros ecologistas. Então, tudo isso, os micro-organismos, as microcélulas e a água, tanto a água dinamizada como a água fluidificada, são utilizados para compor medicamentos, como a homeopatia, fitoterapia, e fluidos magnéticos do ser humano, colhidas através das mãos do magnetizador. Das mãos fluem energias curativas que são absorvidas pela água e lhe conferem propriedades terapêuticas.
Um outro tratamento não muito difundido, mas que eu mesma trabalho desde 1990, é a vortiônica, que é uma terapia de transmutação bioenergética. A vortiônica é a terapia que equilibra o sistema energético do ser humano. Não existe doença natural sem que haja chakras bloqueados para serem curados. E para isso utilizamos o pêndulo para restaurar o fluxo de energia. Como eu falei, existem outros chakras além dos 7 que todos nós conhecemos. São 61 chakras, mais os 7 que nós temos. E que são importantes para receber a energia prânica com o fim específico de alimentar os órgãos do corpo, sendo que 49 são chakras de entrada e 12 chakras de saída da energia vital. Existindo ainda mais 4 chakras de energia motriz, que são energias de movimento, e 5 de energia emocional. Então, temos aí os 70 chakras que a gente trabalha e que estão ao longo do nosso corpo. A finalidade da vortiônica é equilibrar a camada de proteção, ou seja, restaurar a nossa aura, limpar as células de memória que fazem parte do nosso DNA. DNA esse que a gente tem todos os caracteres envolvidos desde o primeiro ancestral, lá na época das cavernas. Então, por isso que a gente diz que existe uma linhagem. Essa linhagem que está contida no nosso DNA são de todos os nossos ancestrais envolvidos em todas as encarnações. Então, imagine, se você tiver muitas encarnações, vocês vão ter muitos caracteres hereditários de todos os ancestrais que passaram. Então, vocês imaginam a caixinha de segredo que nós temos nas nossas células. E algumas são chamadas de células de memória. São aquelas que guardam, com todo respeito, o nosso DNA desde o nosso primeiro ancestral. Então, para encerrar os diversos tipos de cura, nós vamos ainda lembrar a musicoterapia, a cristaloterapia e a religiosidade dentro de cada um de nós. Quando eu falo religiosidade, não quer dizer religião. Porque, às vezes, eu tenho pessoas religiosas que não têm religiosidade. E já conheci algumas pessoas que não se ligam a nenhuma religião, mas que têm uma religiosidade perfeita. Tem compaixão, tem amor ao próximo, se importam com a humanidade, se importam com a comunidade onde vivem. Então, isso é religiosidade. Religiosidade é um sentimento em que nós somos todos irmãos e que, como irmãos, deveríamos sempre nos preocupar uns com os outros. Não só apenas com o nosso círculo de amizade, mas com a humanidade em geral, rezar pela humanidade,
se você puder melhorar alguma coisa no seu mundo, comece melhorando por você. Você possa passar essa religiosidade para todos. Então, como vimos, somos a criação perfeita, feita à imagem e semelhança de Deus. Já falei em lives anteriores sobre a fé, sobre a força do pensamento, a força da palavra. Mas hoje vale ressaltar que nada disso terá valor se não vibrarmos com o coração. Na física quântica, descobriu-se que energia maior, medida eletromagneticamente, vem do coração. É lá que reside o maior dom que nosso Criador nos presenteou. No entanto, é uma faca de dois gumes, essa energia eletromagnética do coração. Lembram-se que hoje eu ressaltei que, na maioria das vezes, usamos pensamentos negativos mais vezes do que usamos os positivos? Muito bem. Posto isso, raiva, ódio, mágoa e inveja vibram muito mais e podem nos atingir muito mais frequentemente, porque vem do coração. Quando a gente fica com raiva, né? Você não faz essa energia, você vibrou com o coração, além de vibrar com o pensamento. E se o coração é nossa energia mais forte, o antídoto é vibrar com a força do coração, visando pensamentos, ações, emoções positivas. Fácil assim. Então, vejam vocês. Hoje eu joguei no colo de vocês que Deus não é culpado, pois ele não criou a doença. Ele não é culpado por aquilo que nos acontece ou possa acontecer. Ele não é culpado pela perversidade do mundo, porque ele nos criou perfeitos. Nós é que, através dos nossos pensamentos, nossas ações, emoções, é que, quando não as controlamos, quando não as emitimos positivamente, criamos a nossa própria doença. E, já que somos responsáveis pela nossa doença, temos que ser responsáveis pela nossa cura. Podemos buscar apoio nas entidades. Podemos buscar apoio na medicina ortodoxa. Podemos buscar apoio nos terapeutas. Mas a maior responsabilidade ainda está em nós mesmos. Na nossa reforma íntima. Na nossa forma de pensar e agir. Eliminar de uma vez por todas o egoísmo, a avareza, o apego. Não é tão fácil. Nós temos que tentar. E é assim que, através dessa nossa cura, nós um dia vamos caminhar em busca do infinito, da luz. É isso que eu desejo para todos vocês. Que vocês encontrem verdadeiro caminho da cura. Fiquem com Deus. Até a próxima live.
se Deus quiser permitir, e que o coração de cada um hoje, que vocês sabem que é o maior órgão de vibração e poder, possa fazer com que cada um de vocês encontre a sua resposta. Beijo no coração de todos, muito axé, e que as bênçãos de hoje recaem sobre todos nós. Uma boa noite.